Olá, seja bem-vindo ao canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor e este é o Momento IBAD. Nós estamos iniciando a unidade 3 dos livros poéticos. Estamos falando agora sobre o universo de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem como pano de fundo a cidade de Jerusalém e o reinado de Salomão. Provérbios significa comparação, porque nós vemos que o livro de Provérbios existe bastante comparações. Então esse é o significado da palavra Provérbios. A estrutura literária do livro. Nós vemos que o livro de Provérbios ele utiliza diversos mecanismos literários na sua composição. E um desses mecanismos é o paralelismo bimembre, onde se apresenta uma verdade tanto no primeiro como no segundo parágrafo ou no segundo verso do poema. Um outro mecanismo que é utilizado é o paralelismo antitético, embora nós temos também o paralelismo sinônico, que nós estudamos em lições anteriores. Nós vamos ver que ele analisa, mediante contrastes, os temas fundamentais da existência humana. Ele vai falar a verdade em oposição à mentira, ele vai trazer também a obediência em contraste com o desregamento moral. Vai falar também sobre a discrepância entre a retidão e a iniquidade. E trabalha também o antagonismo entre o labor e a preguiça. Fala da diferença entre a sabedoria e a insensatez, a oposição entre o bem e o mal. Nós observamos que todos esses temas de sabedoria, eles nos trazem instrução para a nossa vida diária, de como conviver melhor com o próximo e também com Deus. E nós descendo mais abaixo, nós vemos que um outro procedimento poético nos escritos de Provérbios são as sentenças curtas. As sentenças curtas onde uma verdade ela é expressada de uma maneira bastante curta e objetiva. Por exemplo, Provérbios 19:11 nos diz que a sabedoria dos homens lhe dá paciência e a sua glória está em esquecer as ofensas. Quer dizer, de uma forma bastante curta e simples, ele expressa essa verdade. Em contraste com essas sentenças curtas, nós temos os longos discursos didáticos, onde a união de várias máximas, elas estão incluídas em um único tema. Então, nós vemos que aí são textos longos, com várias máximas dentro de um mesmo tema. O conteúdo de Provérbios ele é resultado da análise minuciosa de Salomão sobre a vida, a natureza e os homens, a sua forma de instrução direcionada ao meu filho. Nós vamos ver que ele inicia o livro falando e direcionando esse livro ao meu filho, quer dizer, instruções de um pai para um filho. Existe entre os estudiosos uma certa discussão sobre uma semelhança do livro de Provérbios com a sabedoria de Amenemope. Esse Amenemope ele foi contemporâneo de Salomão, então alguns acreditam que Salomão foi influenciado por ele, outros dizem que foi ele quem foi influenciado por Salomão. O certo é que isso não tira a canonidade ou a veracidade ou a espiritualidade de Provérbios, porque Deus tem muitas formas de falar ao homem. Nós vamos ver aqui na página de 111 que Deus ele fala de diversas formas. Ele fala através da natureza, através da consciência, através de visões, e também porque o livro de Provérbios, em todo o seu conteúdo, inclusive nos provérbios dos sábios, ele está de acordo com a ética, com as virtudes e com a santidade divina. Então, o livro de Provérbios, em nenhum momento, ele tira as virtudes, a santidade divina e também a ética divina.
Então tudo isso nos leva a ter o livro de Provérbios, sim, como um livro que traz verdades espirituais para as nossas vidas. A unidade em Provérbios. O livro de Provérbios tem uma diversidade de assuntos e centenas de máximas sapienciais que apresentam uma unidade de pensamento. Embora sejam vários assuntos, mas existe uma unidade de pensamento, que é a exaltação da sabedoria para a vida do homem, a condenação dos vícios, da iniquidade, da imprudência, da infidelidade e também da insensatez. Então existe apesar da diversidade, existe esse consenso e essa unidade no livro de Provérbios. E este livro ele pode ser dividido em pelo menos 3 grandes grupos de temas. No primeiro grupo nós vamos ver do capítulo 1 ao 9, onde se aconselha os homens a abandonarem a insensatez e seguirem o conselho da sabedoria. Encontramos nesse grupo temas como a necessidade e a importância da sabedoria, a valorização da fidelidade conjugal, a necessidade de vigiarmos as nossas ações. Então, nessa primeira parte desse livro, o que nós vemos é isso, nós vemos a importância da sabedoria. Ali o escritor ele traz essa visão da importância da sabedoria, a sabedoria batendo a porta, a sabedoria se apresentando. O segundo grupo ele vai apresentar, que é do capítulo 10 ao 29, ele apresenta centenas de exemplos de condutas sábias e também condutas insensatas. É nesse grupo que nós temos a condenação do mexerico, também a condenação da soberba, da preguiça, da mentira. E por fim nós temos no terceiro grupo, onde se trata da mulher prudente e virtuosa. Então nós vemos, num contexto geral, que primeiramente nós temos ali uma apresentação da sabedoria, a sabedoria se apresentando e se oferecendo ao homem. Depois nós vemos exemplos de pessoas que foram sábias e pessoas que não foram sábias. E por fim nós vemos o exemplo de uma mulher virtuosa, de uma mulher prudente, de uma mulher sábia, como é que ela deve agir. E vemos de uma forma sintetizada a apresentação do livro, desse grande livro. Já na página 112 nós temos um gráfico onde nós vemos as divisões de provérbios e os seus temas principais. Nós vamos ver que no primeiro grupo nós vemos, como já foi dito, a importância da sabedoria, a importância da obediência aos pais, os benefícios da oferta, a vigilância interior, temos também a vigilância exterior, as 7 coisas que Deus odeia e também a valorização da fidelidade. No segundo grupo nós vemos o filho sábio e o filho insensato, a arte de poupar, temos também a condenação do mexerico, da soberba, da preguiça, da mentira, os benefícios da companhia de um sábio, também o prejuízo da companhia do insensato, o valor do temor ao Senhor, temos também a arte de responder e também temos a vontade de Deus. Por fim, no terceiro ponto, como já dissemos lá atrás, nós vemos o valor e as características da mulher prudente e virtuosa. Dessa forma, nós temos, como já havíamos dito, uma síntese desse livro tão maravilhoso. A autoria e a data do livro. Nós vamos ver que a autoria salomônica é defendida tanto pelos judeus como pelos cristãos, ela é aceita que esse livro é de autoria de Salomão. No entanto, nós vemos que dentro do próprio livro existe texto de autores desconhecidos e também alguns que são apresentados como Agur e também o rei Lemuel, que são apresentados também como autores de alguns desses escritos. De uma forma geral, como é que é visto? Alguns acreditam que não foi Salomão quem escreveu o livro, e que é apenas uma grande coletânea de vários escritores que reunidas por escribas muito tempo depois de Salomão. E existe aqui, nós vemos 4 olhares diferentes de que forma que esse livro foi escrito. Mas o mais aceito é que foi sim Salomão e que depois
os sabinos acrescentaram alguns provérbios, porque para a gente entender e compreender o livro de Provérbios, eram escritos que eram lidos entre os povos, assim, entre os judeus, era passado entre os judeus, e eram conselhos que eram ministrados para que os judeus pudessem ter um olhar mais crítico a respeito de si mesmo. Então, Provérbios ele veio exatamente para trazer esse olhar tanto para os judeus, e depois ele foi incluído na Bíblia exatamente para nos trazer também essas verdades que nos edificam e nos tornam pessoas melhores diante dos homens e assim também diante de Deus. Então nós acreditamos que Salomão foi quem escreveu, que o Provérbios ele acontece quase que na totalidade ali no reinado de Salomão, e que depois de alguns anos foi acrescentado alguns escritos e ele foi ampliado por alguns escribas. Acredita-se que a data que é colocada para esse livro de 950 a 700 antes de Cristo. A canonicidade e os objetivos do livro. Como eu já disse anteriormente, não se houve muito trabalho, porque quando nós vamos falar sobre a canonização dos livros sagrados, alguns livros como Apocalipse e alguns outros tiveram dificuldades de serem aceitos pelos cristãos da igreja primitiva. No entanto, o livro de Provérbios ele foi muito bem aceito, tanto pelos judeus, ele era bem aceito, e também ele foi aceito com muita facilidade entre os cristãos primitivos. Então a canonicidade dele não houve-se muita dificuldade para que ela acontecesse. E quando nós falamos dos objetivos desse livro, nós vamos ver que o objetivo principal era levar os homens a agirem de uma forma sábia, a agirem sabiamente. Então esse era o objetivo de Provérbios. Os esboços do livro. Nós vamos ver aqui no livro que o livro de Provérbios ele pode ser delineado em dois esboços, o estrutural e o temático. No esboço estrutural são apresentadas as principais seções do livro, levando em consideração os seus autores. E já no esboço temático é levado em conta todos os temas presentes nas seções principais. Não há um consenso nas Bíblias com relação a esses esboços. Cada Bíblia usa uma forma de esboço para demonstrar a sequência do livro de Provérbios. No entanto, existem alguns que são mais aceitos, que são os esboços da Bíblia do Ministro, a Bíblia também Scofield, a Bíblia Vida Nova, a Pentecostal, e também na Bíblia Thompson. Então são os esboços mais aceitos. E dentro desses esboços aqui foi feito um esboço básico que está dentro desses mais aceitos. O esboço estrutural. Primeiro, ele começa falando do capítulo 1, do 1 ao 9, 1 e 8, que seria escritos de Salomão. Essa primeira seção do livro é um louvor à sabedoria. E também prepara o leitor para a segunda sessão. Já na segunda sessão de Provérbios de Salomão, nesse grupo, Salomão utiliza centenas de exemplos, comportamentos dos insensatos e também dos sábios, através de paralelismo antitético, condenar as ações imprudentes e louvar as ações sábias. Depois nós vemos ainda continuando Provérbios de Salomão, uma outra seção com provérbios de sábios não identificados. Nós vemos que essa seção, a partir do capítulo 25, foi compilada pelos escribas do rei Ezequias, entre os anos 715 a 687 a.C. Temos também os provérbios de Agur, que não há muita informação sobre ele, e por fim os provérbios do rei Lemuel. Ele traz nesse texto conselhos da mãe para que ele governasse justamente. E também ele exalta a mulher virtuosa. Através de um poema acróstico, ele traz a exaltação da mulher virtuosa. Esse poema acróstico ele é muito interessante. É como aquela brincadeira quando você escreve Jesus assim na vertical e depois na horizontal você escreve uma palavra com J, outra palavra com E. No caso aqui dos poemas acrósticos, se escrevia o alfabeto assim, depois
uma palavra com a primeira letra do alfabeto, outra palavra com a segunda letra do alfabeto, e assim se formava o poema acróstico. Nós encerramos aqui este capítulo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, onde estaremos falando sobre o reinado da sabedoria. Até lá!